Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Léo Ramos, eu sou professor de inglês e nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre o tema por que você ainda não fala inglês depois de tantos anos? Bom, primeiro tópico. Muitas pessoas eu já vi por aí que eles são verdadeiros peregrinos de escolas de inglês, né? Eles fazem 6 meses em um lugar, não gosta, faz 6 meses em outro, não gosta. Aí quando vai ver, desperdiça 3, 4, 5 anos e conhece a maioria das marcas famosas de escolas de inglês no Brasil e não gostou de nenhuma, nenhum método encaixou com eles. Então, essas metodologias, elas são feitas literalmente para manter você travado. Por exemplo, eu já perguntei para alunos e ex-alunos meus que a pessoa ficava 1 ano, 2 anos na escola, o professor só falava português, os alunos só falavam português e não tinha nenhuma prática de conversação, nunca o professor fazia uma dinâmica, um exercício para ter uma dinâmica de conversação. Então esse é o primeiro ponto, né? Como é que você vai falar inglês se na própria aula você deveria começar a praticar falar inglês, você não está falando nunca? Em 1 ano, 2 anos, se você pegar uma aula, o professor falar em português para explicar detalhes técnicos do inglês, traduções, coisas difíceis, até vai, mas a pessoa ficar 1 ano, 2 anos numa escola e nunca ter conversação é esquisito. E aí, na mesma pegada, também nunca tem prática de escuta. Então, nunca tem aqueles áudiozinhos curtos de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, séries, filmes, né, para você escutar, para você ler a legenda, para você pronunciar em voz alta, tentar traduzir, sabe, várias dinâmicas que você pode fazer no listening, na escuta, que também eles não fazem. E na questão também das escolas tradicionais, também não tem essa questão, essas aulas técnicas, né, que são necessárias de estruturação de frases, regrinhas básicas e essenciais, para você entender como montar frases simples, e aí dessas frases simples você consegue entender frases maiores, parágrafos, textos e assim por diante. Por exemplo, como e quando uso o verbo to be, como e quando uso o verbo to do, verbo will, verbo com ing, verbo com ed, entendeu? São coisas assim simples, básicas. Só que as pessoas elas não têm a menor noção de como e quando fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês são os phrasal verbs. Então, imagina um tipo de verbo que é a junção de um verbo com uma preposição. Então, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, give up. G-I-V-E espaço U-P, give up. O give up, se você for traduzir ao pé da letra, seria dar para cima. Só que o problema é que isso não faz sentido nenhum. Então, a verdadeira tradução do give up é desistir. Então, você tem ali um verbo que parece uma coisa, mas que na prática é outro completamente diferente. Outro phrasal verb, né? O take off. Take off pode ser no sentido ali de retirar alguma coisa, né? Remover alguma coisa. Então, por exemplo, take off your shoes. Tira o seu sapato. Só que o mesmo phrasal verb, ele pode ter um uso e uma tradução completamente diferente, né? Falando de avião, the plane is taking off. Então, o take off, nesse caso, o avião está decolando. Então, você tem ali o mesmo phrasal verb, retirar, remover, e em outro sentido, né, falando ali coisa completamente diferente, a tradução decolar. Então, o phrasal verb já é um problema ali que já tem que explicar para os alunos ali praticamente ali desde do primeiro semestre, né, de estudos, né? Para que as pessoas comecem a se acostumar. No começo, eu sei, é difícil, as pessoas ficam um pouco estressadas e tal, mas conforme as pessoas vão vendo texto, fazendo prática de conversação, vendo filme, vendo série, a coisa começa a ficar mais fácil. Só que aquela coisa requer paciência, requer tempo. Próximo ponto aqui, tem algumas palavras que não tem uma tradução direta para o português. Aí o exemplo aqui que eu... Só para elucidar para vocês, por exemplo, o verbo modal would. O would, sem nenhuma palavra do lado, nenhum contexto, nada, ele é um verbo intraduzível, uma palavra intraduzível. Só que,
as pessoas que passam pelos cursos tradicionais, os professores não explicam isso. Que é simplesmente um coringa. Você tem que pegar o would e colocar com o verbo do lado, e aí você tem traduções diferentes. Por exemplo, would like, gostaria. Would be, seria. Would be também pode ser estaria. Would work, trabalharia. Would think, pensaria. Would buy, compraria, entendeu? Então, é um coringa. Você coloca um outro verbo do lado e aí as traduções elas vão surgindo de maneira diferente. Próximo ponto aqui, palavras com significados completamente diferentes. Vamos pegar como exemplo K-I-N-D, kind. Kind, você pode traduzir ela como gentil. Então, por exemplo, você faz favores para mim, aí eu falo para você, you are very kind, você é muito gentil. Só que outro significado completamente diferente, né? O kind é simplesmente um tipo. Então eu pego aqui, ó. This is a kind of mobile phone. Isso é um tipo de telefone celular. Então são traduções completamente diferentes. E aí, juntando aí com o próximo ponto, é a importância de interpretar cada contexto. Entendeu? Que o kind, se a gente tá falando ali de as boas ações, de ajudar as pessoas, é uma gentileza. Só que se estiver falando aqui, esse aqui é um celular tal, esse aqui é um celular tal, esse aqui é um celular tal, então são vários tipos de celulares. Então, você vai usar kind tanto para falar de gentil, quanto usar kind para falar, né, de vários tipos de celulares do nosso exemplo. Então você tem que interpretar cada contexto para saber como utilizar cada palavra de maneira adequada. Então isso que eu falo para os meus alunos assim, brincando, você querendo ou não, você tem que ser um dicionário ambulante de palavras. Você tem ali a palavra, só que as pessoas assim, quando elas entram, elas têm aquela ilusão que você aprende uma tradução e você já dominou a palavra. Só que isso não é o caso, né? Não bate. E aí aqui também o último ponto, né? Depois de explicar essa questão aqui do contexto, né? Como que você vai traduzir e interpretar a palavra aqui? As frases elas têm uma tradução embaralhada. Então assim, quando você lê uma frase em português, você começa na esquerda e você vai ali palavra por palavra, bonitinho ali, até chegar na direita. Só que no inglês tem um problema, porque como é uma língua de origem germânica, o que acontece? Você teve interferência do francês, então você pode pegar uma frase ali de 6 palavras e ler ela bonitinha assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que você também, dependendo da frase que você estiver lendo, a tradução pode ser 1, 2, 3, aí depois 6, 5, 4. Então a quarta palavra vai ser a última que você vai traduzir mentalmente ali na hora que você estiver lendo. E embaralhado é o que acontece na maioria das vezes. Você lê lá 1, 2, 4, 5, 3, 6. Então tem essas 3 situações que podem acontecer. Uma tradução ali da esquerda para a direita, bonitinho, igual no português. Aí na segunda situação você pega a frase e lê até a metade. Aí depois você vai até o fim da frase e na hora da tradução você vai de ré, né? Até chegar na metade da frase para conseguir entender. E o terceiro, que é o que deixa os alunos mais confusos, né? Essa questão ali, as palavras estão todas embaralhadas. E aí demora para você se acostumar com isso. Aí aqui também, né? O nosso último ponto é a questão da falta de prática constante. Então, por exemplo, no meu caso, eu comecei a estudar inglês com 10 e com 12 eu já estava falando. Demorou uns 2 anos mais ou menos. E aí depois disso foi só aperfeiçoamento, né? Você vê filme, você vê música, livro, aí você estuda, faz cursos, enfim. Aí, voltando assim para a questão assim das pessoas, é muito comum as pessoas fazerem em média ali 6 meses, 1 ano no máximo, e aí nunca mais vê filme, nunca mais vê nada. Então, assim, se você não tiver uma prática constante, não vai dar certo, não tem como dar certo, não funciona assim. Então você tem que entender que quando você aprende uma língua requer muita repetição, muita memorização. E quando você está num curso de inglês, você, por exemplo, você faz a lição ali, você vai errar. O professor vai lá, te corrige assim, ó, você fez isso, mas o correto seria tal coisa. Aprenda com seus erros. Você falou uma frase, errou a pronúncia, presta atenção ali como que é a pronúncia correta. Então essa questão assim de errar e aprender com seus erros também faz parte ali do processo. E aquela coisa, né?
você tem que praticar um pouco assim cada dia, pelo menos ali uns 15, 20 minutos por dia. Ler um texto ali, nem que seja um texto pequeno, um pedaço de um texto, uma, duas páginas de um livro, assistir uns 10 minutos de um filme. Então, praticar um pouco cada dia para que o seu cérebro ele vai se acostumando, né, com a absorção da nova língua. Porque é uma coisa que demora vários meses ali para começar a se tornar fácil, entendeu? O primeiro ano é sempre o mais difícil. E na maioria das vezes é justamente no primeiro ano que a maioria das pessoas desistem. E basicamente é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, cliquem no like. Até a próxima, gente, e tchau, tchau.